Essa é a continuação do vídeo, irmão, que a gente fez sobre o estudo sobre o livro de Timóteo, a qual eu estava falando sobre os falsos cristãos, a verdadeira doutrina, a qual está escrito na palavra de Deus, a qual o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo. Aí a gente vem aqui no livro de Judas. O livro de Judas também fala forte com relação a esse assunto, que ele diz assim, ó. Livro de Judas, capítulo 9 em diante, que diz assim: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra eles, mas disse: o Senhor te repreenda. Você veja que o arcanjo Miguel, ele não quis repreender a Satanás. Ele disse: ó, o Senhor te repreenda. Aí Deus fala aqui, ó, no Judas 10, diz assim: e esses, porém, dizem mal do que não sabes e daquilo que naturalmente conheces, como animais irracionais se corrompem. Você vê que essas pessoas aqui, Timóteo estava falando aqui, Timóteo não, o apóstolo Judas estava falando, que esses que vão estar no final dos tempos, ele vai se levantar contra os ungidos, contra as pessoas que Deus separou. Ou seja, ele não ia ensinar a palavra para o povo, não, ele vivia de abajulação do povo, abajulando o povo, criando divisão entre eles. Você está entendendo? Que divisão é pecado de feitiçaria. Eles iam vestir uma roupa de crente, um paletó rabugento de crente, uma gravata, você está entendendo? Aparentando ser uma boa pessoa, aparentando humildade. Você veja, né? Que estava lá escrito de Timóteo. Aí fala que esses, porém, dizem mal de tudo que não sabe, e aquilo que não naturalmente não conhece, como animais se corrompem. Você veja que ele descreve aqui essas pessoas, quer dizer, ele só se levanta contra ungido, contra as pessoas. Ele não ensina a palavra para o povo, ele julga aquilo que ele não conhece. Um exemplo, o apóstolo ora e acontece um milagre, aí ele vai e se levanta contra o apóstolo. Ele não ensina a palavra dele para as ovelhas dele obedecer e ser curada também. Ele vai e se levanta contra aquilo que ele não conhece. Ele quer julgar até os anjos. Você está entendendo? São esses falsos cristãos que estão vivendo hoje. Aí diz aqui, ó, no 11, Judas 11, diz assim: ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim e foram levados pelo engano do prêmio de Balaão e pereceram na contradição de Corá. Você veja, irmão, qual foi o pecado de Caim? O pecado de Caim foi ofertar aquilo que não prestava para Deus, aquilo que não servia. Aí diz assim: foram levados pelo engano do prêmio de Balaão. Qual é o prêmio de Balaão? Eles lutam entre si, derruba o outro, para alcançar um cargo eclesiástico. Se for possível, ele passa por cima um do outro, para receber o prêmio, que é um cargo. Você está entendendo? Um cargo ou de pastor, ou de evangelista. Eles lutam, ele derruba, passa por cima de todo mundo para alcançar esse cargo. Então você está entendendo? E da contradição de Corá, quer dizer, ele fica contradizendo aqueles que são escolhidos por Deus a ensinar a palavra. Aquele povo que está sendo usado pelo Espírito Santo, a qual Deus está curando, Deus está manifestando milagres extraordinários, como está lá em Marcos 16. Esses sinais seguirão os que creem no meu nome, expulsarão um demônio, falarão nova língua, pegarão na serpente, escorpião, e se beber algo mortífero não lhe fará dano, e colocando a mão nos enfermos, eles serão curados. Quer dizer, ele vai se levantar contra essas pessoas que vivem os sinais, que Jesus disse: esses sinais seguirão os que creem no meu nome, expulsarão demônios. Você vê eles expulsando demônio. Aí você vê, se você olhar a palavra, você vai ver quais são os falsos cristãos que estão vivendo nos últimos tempos. Aí aqui no 12, esses são manchas em vossas festas de
caridade, quer dizer, de amor, só fala de amor, banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo, sem temor, são nuvens sem água, levadas pelo vento de uma parte para outra. São como árvores murchas, infrutíferas, 2 vezes mortas, desrasgadas. Você vê, irmão, que são pastores que auto se apacentam, que não tem doutrina, não tem ensinamento da palavra, eles são abajuladores. Ele está querendo que você mude de uma igreja para outra. Ele anda mar em terra para tirar, ele pesca em aquário, ele quer tirar a pessoa de uma igreja para botar na outra. Você está entendendo? Mas eles não ensinam a palavra, eles abajulam as pessoas por motivo do interesse. Você vê, aí fala aqui, ó, Judas 13, diz assim: ondas impetuosas do mar que espumam as suas mesmas abominações, estrelas errantes. Estrelas são pastores errantes para os quais está eternamente reservado a negritude das trevas. Você vê que ele diz assim: para os quais está reservada a negritude das trevas. Aí no 14 diz assim, e destes profetizou também Enoque, o sétimo, depois de Adão, dizendo-lhe, eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. No 15 diz assim: para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra eles. Você vê que Deus vai fazer com que ele pague com todas as palavras que eles falaram contra os ungidos de Deus, que foram usados no avivamento para trazer os milagres, que eles vão pagar no inferno, irmão. É o que está escrito aqui. Você está entendendo? Que esses falsos cristãos vão pagar no inferno. Aí diz assim, ó, no 16: esses são os murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas próprias concupiscências, cuja boca de coisas arrogantes, muito arrogantes, admiradores as pessoas por motivo do interesse. Você vê, irmão, você vê que Judas descreve, o Espírito Santo descreve como eles são. Eles são murmuradores, queixosos da sua sorte. Você vê que eles não obedecem à palavra, vivem uma vida de hipocrisia. Aí quando tem outro ministério que obedece e são abençoados, aí ele diz que é o diabo. Você está entendendo? Ele diz que é o diabo, ele diz que não é Deus. Você está entendendo? Aí eles fazem isso, porque eles são queixosos. É muito interessante que a palavra se cumpre da mesma maneira que está acontecendo agora. Eles são arrogantes, admira as pessoas por motivo do interesse. Porque quando você tem dinheiro, você tem uma vida próspera, você é do mundo, ele lhe abajula para atrair você para a igreja dele. Mas se você é um drogado, ele não quer nem saber de você, porque ele não acredita que Deus possa mudar um drogado. Você está entendendo? Que Deus muda. Deus pega o homem no mutúlio e bota em cadeira de destaque. Mas ele não acredita que Deus possa fazer isso, porque ele vive feito os fariseus, numa religiosidade, cheio de grupo, cheio de oração, e não tem o Espírito de Deus, está entendendo? Bota fardo nas costas dos irmãozinhos, as irmãzinhas passam ali aquele tempo todinho orando, e ele carregando fardo nas costas. Você está entendendo? Porque Jesus diz: orar no nosso quarto, entregar a Deus as vossas queixas, as vossas orações. Aí diz assim, ó, no 17, diz assim: mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vós dizeis que nos últimos tempos haverá escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias
concupiscência. Você vê do que ele acha. Não, eu acho isso, eu penso aquilo. Ele não está sendo dirigido. Porque quando o Espírito de Deus entra na gente, a gente é dirigido por Deus, não é mais pelo que eu acho. Não é o que eu acho, é o que Deus fala e o Espírito Santo nos conduz àquela palavra. Mas a pessoa que é induzida pela carne, ela, não, eu acho isso, eu penso assim, eu penso assim. Se você não tem o Espírito de Deus, você não é apto a pregar essa palavra. O que vai acontecer com você é o que está acontecendo com os fariseus. Que ele diz aqui, ó, no capítulo 19, diz assim: esses são os que causam divisões sensuais, a qual não tem o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. Eles promovem divisões. Você vê hoje aí a Assembleia de Deus do Brasil, é divisão, é um pastor intrigado com o outro. Você vê aí, ó, Samuel Câmara, que era de Belém do Pará, pastor José Wellington Bezerra da Costa, que era da Assembleia de Deus de Belenzinho. Quer dizer, se dividiram. Agora é o que? CADB, que é a de Belém do Pará, e CGADB. Você vê que eles se dividiram. Você está entendendo? E hoje o que acontece? Ali também em Recife, Abreu Lima, do pastor Roberto, Abreu Lima, aliás, Recife, do pastor Ailton José Alves. Você vê que eles são intrigados um com o outro. Você vê que agora a Assembleia de Deus da Comadalp, que era os 9 campos que tinha, agora se dividiram. Quer dizer, o pastor Técio está agora dividido do pastor Roberto. Quer dizer, eles causam divisão, porque se o Espírito de Deus estivesse no meio deles, não ia acontecer isso, essas divisões. E eles estão tudo ligados na CGADB, agora tudo intrigado um com o outro. Você vê que Deus fala, esses são os que causam as divisões sensuais que não têm o Espírito. Sensual por quê? Sensual. Porque eles acham normal aquilo ali. Agora Deus está dizendo que não tem o Espírito, tem a palavra, tem a letra, o que é bíblico, eles ensinam o que é bíblico. Mas o Espírito de Deus não está com ele, porque a Bíblia diz isso, irmão. Isso aqui que o apóstolo Judas falou é do final dos tempos, não é naquela época, ele está falando no final dos tempos, ele está descrevendo como ia estar vivendo os falsos cristãos. Você está entendendo? Ele diz assim, ó, o apóstolo fala assim sobre os quais vós dizeis, que ele diz assim no 17, mas vos, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos dizeis que nos últimos dias haverá escarnecedores que andarão segundo as suas ímpias concupiscências. Aí, esses são os que causam divisões sensuais, a qual não tem o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Você veja, irmão, que ele dá a descrição, é porque você age pelo coração, você não escuta a palavra e você não olha o que está acontecendo agora no final dos tempos. Você está entendendo? Você é dirigido pela sua carne, pelo seu coração, porque o apóstolo Judas, ele fala aqui, que os apóstolos, você está ouvindo o conselho dos apóstolos daquela época, e ele está mostrando agora, irmão, que a gente está vivendo. Esses são os que causam divisões sensuais quando tem o Espírito. Então, irmão, entenda, é a palavra que diz que Deus não está com esse povo. Esse povo estão falando a palavra, através da palavra, irmão. Pode pessoas ser curadas através da palavra de Deus, pode ser curada. Mas Deus, o Espírito de Deus não está com esse povo. Por isso que esse povo estão causando divisões. Você está entendendo? É rachando a igreja, é pastor intrigado um com o outro, é um querendo ser melhor do que o outro. Você está entendendo? Isso aqui é o que a palavra diz, é o estudo da palavra, irmão. Fiquem na paz em nome de Jesus, irmão.